Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 4ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao excelentíssimo vereador Nivaldo Bogo para que faça a leitura do artigo 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observando os seguintes aspectos, entre outros. Primeiro, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Segundo, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da terceira reunião ordinária foi enviada a todos os senhores. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da terceira reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da terceira reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da terceira reunião ordinária. Solicito ao senhor secretário desta Casa de Leis, vereador Claudiomar Votroba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 003/15, Diese Gapri, encaminha projeto de lei. Através do presente anexo, encaminhamos o projeto de lei 291/2015 com a respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 291/15, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ofício 186/15 do GAPRE, acusamos o recebimento das indicações da Câmara dos números 982 ao 1027/15, documentos oriundos desta Casa de Leis. Atenciosamente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Ofício 212/15 do GAPRE, acusamos o recebimento das indicações da Câmara dos números 1028 ao 1041/15 e a moção 223/14 e os requerimentos 132 e 133/15, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Moção 225/15, Edmar Geraldo Salomão. Aplauso, Artefama, Sociedade Anônima, pelos 70 anos de atividades da empresa. Moção 226/15, Edmar Geraldo Salomão. Moção de aplauso aos administradores, jornalistas e demais colaboradores do Jornal Evolução, pelos 25 anos de atividades. Moção 227/15, César Augusto da Costa de Godoy. Moção de aplauso, Artefama Móveis, pelos 70 anos de atividades da empresa. Moção 228/15, Márcio Drevik, de apelo ao Executivo Municipal com cópia Secretaria de Planejamento e de Obras para que realize a instalação de uma academia ao ar livre no loteamento Salzburg, na rua Stanislau Kurowski, próximo ao 45, no bairro Centenário. Moção 229/15, Fernando Molon, de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor João Raimundo Colombo, ao secretário de Estado da Educação, senhor Eduardo Deschamps, e o secretário regional da 25ª SDR, senhor Abel Schroeder, ao deputado estadual e líder do governo da Assembleia Legislativa, senhor Silvio Drevik, para providências urgentes no ginásio da quadra aberta
da Escola Celso Ramos Filho, localizado no bairro Oxford, que estão interditados desde o início de 2014. Moção 230/15, Edmar Geraldo Salomão, de aplauso ao sargento Aiberê Araújo Marques pelos exemplares serviços prestados à Polícia Militar e ao município de São Bento do Sul. Moção 231/15, César Augusto da Corte de Godoy, de aplauso ao jornal Evolução pela passagem dos 25 anos de fundação. Requerimento 135/15, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia da Defesa Civil e à Secretaria de Obras e de Educação, solicitando os serviços de manutenção básica e preventiva nos parques de recreação das praças, escolas e demais espaços públicos relacionados, e ao Corpo de Bombeiros solicitando uma vistoria nesses espaços. Requerimento 136/15, Fernando Malon, solicitando a alteração da redação da emenda supressiva número 001 ao projeto de lei 274/14. Requerimento de informação 176/15, César Augusto da Corte de Godoy, ao Executivo Municipal, com cópia ao PROCON, requerendo informações sobre a fiscalização dos preços dos extintores tipo ABC. Requerimento de informação 177/15, Peter Alexandre Knoibiller, requerendo informações sobre o plano diretor. Requerimento de informação 178/15, Márcio Drevik, requerendo informações sobre a emenda parlamentar destinada para a construção do posto de saúde do bairro Cruzeiro. Indicação 1050/15, Edmar Geraldo Salomão, com cópia ao Executivo Municipal e Departamento de Trânsito, solicitando a instalação de uma placa de sinalização para a velocidade máxima permitida na estrada Dona Francisca, bairro Dona Francisca, e estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de redutores de velocidade nos termos da indicação 764/14. Indicação 1051/15, Edmar Geraldo Salomão, solicitando patrulhamento, ensaiamento e demais serviços de manutenção na rua Reinaldo Almeida Grotti, no centro. Indicação 1052/15, José Hermínio Grem, solicitando a instalação de uma tubulação para as águas pluviais na rua Arapongas, no bairro Colonial. Indicação 1053/15, José Hermínio Grem, propondo a substituição da lâmpada de cor verde por uma de cor normal, que se encontra instalada nas proximidades do semáforo, situado na esquina Felipe Schmidt, com a rua Visconde de Itaunay, no centro. Indicação 1054/15, César Augusto da Corte de Godoy, com cópia à Secretaria de Obras, para que faça a tubulação pluvial e Bocas de Lobo na extensão da rua Aércio Virtuoso, no bairro Xirem. Indicação 1055/15, Márcio Dreve, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Dona Francisca. Indicação 1056/15, Márcio Dreve, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Teodoro Lindsmaier, no bairro Xirem. Indicação 1057/15, Márcio Dreve, solicitando patrulhamento e ensaiamento nas ruas Juruá, Marta Bayer, Rosária Bayer, no bairro Progresso. Indicação 1058/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando a limpeza e roçado do imóvel público localizado na rua Adolfo Schreiner, ao lado do 260, no bairro Xirem. Indicação 1059/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando o alargamento da rua Carlos Guetler, próximo ao número 1213, no bairro Serra Alta. Indicação 1060/15, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando a construção de um parque infantil ao lado da Academia Ginástica ao ar livre na Avenida dos Imigrantes, em frente
ao 23º Batalhão da Polícia Militar. Indicação 1061/15, Petra Alexandre Knoibiller, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada ou um redutor de velocidade na Avenida São Bento, no número 401, em frente ao Fórum da Comarca de São Bento do Sul. Indicação 1062/15, Petra Alexandre Knoibiller, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada ou um redutor de velocidade na rua Jorge Zipper, em frente à gráfica JL. Ofício 0495/14 do CGP de Florianópolis. Senhor presidente, cumpre-se encaminhar em anexo para o conhecimento a cópia do ofício do GAP 1720/14, de 9 do corrente, da Secretaria da Educação em resposta aos ofícios 887/13 do GP e o 387/14 do GP desta presidência, venha por meio dos quais as moções 56/13 e 151/14 dessa Casa Legislativa, respectivamente apelando pela construção da segunda etapa do projeto Centro Cultural e Eventos, Escola Professor Roberto Grande, foram enviadas às considerações do Governo do Estado. Respeitosamente, Carlos Alberto de Lima Souza, diretor-geral. Ofício 03/2014, vimos através de solicitar sua especial gentileza no sentido de realizar a revalidação do certificado de utilidade pública em nome do São Bento Clube Natação. Na oportunidade, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marco Rodrigo Redlich, presidente do São Bento Clube de Natação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 291, de autoria do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e Comissão de Educação e Cultura, Desporto e Turismo a prestação de contas do São Bento Clube de Natação. Suspendo a sessão para análise do projeto de lei número 291, conforme acordado anteriormente em reunião com os senhores vereadores. Está suspensa a sessão. Reiniciando os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única a moção 225, de autoria deste vereador que vos fala. E, para tanto, eu passo o trabalho dessa mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Tirso Cladimir Himigan. Dando continuidade aos trabalhos, coloco em votação, em discussão, a moção número 225/15, de autoria do presidente dessa casa, vereador Edmar Geraldo Salomão. Moção de aplauso. Artefama S.A., pelos seus 70 anos de atividades da empresa na cidade. Uma questão de ordem, senhor presidente. É que existem duas moções, a moção 225 e a 227, do vereador Edmar e do vereador Sada Godoy. Ambas, moção de aplausos a... eu acho que seria o caso de nós discutirmos as duas juntas, porque não vamos tornar uma prejudicada em razão da outra. Discutimos sim as duas, né, senhor presidente? Aí eu, se concordar, para nós discutirmos as duas. Só para colocar, eu acho que eu apresentei a moção, o vereador César Godoy também apresentou uma moção com o mesmo efeito, então acho que nós vamos depois, em conjunto, assinar a moção.
Posso manifestar? Quem está presidindo é o Tirso agora. Pode se manifestar. Obrigado, só para não me atrapalhar. Eu, primeiro de tudo, eu concordo com o vereador Fernando Malon, discutamos juntos, vereador Ed, pode ser, e também subscrevemos juntos quando for. Acho que já está se tornando um bom padrão esse. Concorda, vereador? Concordo. Tá bem, da minha parte, tudo bem. E também, como o vereador Ed protocolou antes que eu, acho que por educação também concedo, se o senhor se inscreveu antes também, para que fale primeiramente. Então, conforme o consenso da casa, coloco em discussão também a moção número 227/15, do vereador César Augusto Corse de Godoy, que também é a moção de aplausos à indústria de imóveis Artefama pela passagem de seus 70 anos de atividades da empresa. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção que nós estamos apresentando no dia de hoje, ela nos faz voltar ao tempo, nos faz voltar à nossa infância, até porque há muitos anos a gente conhece a Artefama. Quando menino, nós, com o nosso chip car, com o nosso carrinho de mão lá, íamos buscar serragem quase que todos os dias, quando a empresa estava situada lá na Rua Barão do Rio Branco. Muitos dos senhores tiveram ainda a oportunidade de conhecê-la lá, naquela. E eu faço até por ser um saudosista e pelo trabalho que a Artefama desenvolveu durante esses 70 anos. Eu quero agradecer, inclusive, ao presidente do Conselho, ao presidente de administração dessa empresa, o senhor Álvaro Vaz, que se faz presente hoje aqui, que, junto com a sua equipe, mas antes de nós falarmos da atual diretoria da Artefama, que há 70 anos vem desenvolvendo um trabalho voltado a todo o país e gerando emprego a muita gente aqui em São Bento do Sul, que muitas pessoas que por lá já passaram e continuam passando. Mas nós queremos fazer uma saudação especial àqueles que no dia 10 de fevereiro de 1945, em uma das crônicas minhas eu já falava sobre isso, e hoje eu tenho a oportunidade aqui nessa Casa de Leis falar novamente. Que ali na subida das indústrias Augusto Klimek, logo depois onde termina o terreno, aquele barracão onde o senhor Vitor Caio, o senhor Afonso Caio, o doutor Euclides Queiroz de Mesquita, o senhor Francisco Chico Copos e o senhor Evaldo Yunton deram início a essa que seria e que é uma das maiores empresas de móveis da América do Sul. Eu, por exemplo, eu tenho um orgulho muito grande de menino ainda, conhecer todos esses fundadores dessa empresa e hoje ser amigo dos empresários, presidente de administração, nosso grande querido amigo Álvaro Vaz, os membros do Conselho Administrativo, Robertson Siviero e Eugênio de Vazem, o diretor-presidente dessa empresa, que também a conduz, José Antônio Franzoni, diretor industrial, Diego Bordignon, e o superintendente comercial, Ângelo Luiz de Vazem. Para nós e para a Câmara de Vereadores e para o município de São Bento do Sul, eu acho justo a homenagem que nós prestamos à Artefama, aos seus diretores, aos seus funcionários, levem a nossa mensagem. E eu gostaria de, já antecipadamente, com a anuência dos senhores vereadores, dizer de que, conforme uma sugestão do vereador Peter Alexandre Knoibler, sugestão que a gente viu ele fazer aqui, a gente adotou um procedimento de emoldurar todas as moções e entregar elas emolduradas a todas as pessoas que receberem as moções, já a receberão emolduradas, até então isso não acontecia. E nós vamos solicitar ao presidente do Conselho de Administração, seu Álvaro Vaz, e aos membros da diretoria, daremos no dia 23 entrada a um requerimento solicitando para que ele façam uso da palavra aqui, e daí na quinta-feira, que terá a próxima reunião, nós faremos a entrega da comenda aqui. Eu acho que estaremos assim, em nome do povo de São Bento do Sul, prestando essa homenagem e agradecendo
por tudo que a Artefama fez por São Bento. Que se hoje São Bento se encontra no patamar que ele se encontra, em termos de indústria, em termos de segurança, em termos de educação, em termos de formação, a Artefama tem uma grande responsabilidade no crescimento e no desenvolvimento de São Bento do Sul. Nós tivemos o prazer de juntos, quando São Bento do Sul completou 100 anos, exercíamos o cargo, lá na gestão do prefeito Oswaldo Zipra, de ajudarmos em alguma coisa lá na construção das instalações que estão hoje na rodovia, lá no bairro de Oxford. Então, eu quero cumprimentar a todos os dirigentes da Artefama que aqui estão e dizer ao vereador César Godoy que assinaremos em conjunto essa moção e temos certeza. E acho importante essa homenagem, porque, assim, o povo de São Bento do Sul está retribuindo com agradecimento por tudo que a Artefama fez por todo São Bento do Sul. Agradeço também aos senhores vereadores, né, eu sei que da aprovação dessa moção na noite de hoje. Então, quero mais uma vez cumprimentar a todos atuais dirigentes e aqueles que afundaram, aos seus familiares, né, que ajudaram no desenvolvimento de São Bento do Sul. Eu só tenho, do fundo do coração, como saudosista que eu sou, agradecer a todos, diretores da Artefama, levem o nosso abraço aqui da Câmara de Vereadores a todos os funcionários da Artefama, que nós temos certeza que se isso lá não fosse uma família, que eu considero a Artefama uma família entre diretores, dirigentes e funcionários. É uma família e, por causa disso, ela se desenvolve e há 70 anos ela vem contribuindo com o progresso de São Bento do Sul. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, muito obrigado. Continuando a discussão, passa a palavra ao vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, aos diretores da Artefama da mesma forma, boa noite a todos. Eu não vou me alongar porque também o vereador Ed já tão brilhantemente já expôs muito do que eu queria falar, mas apenas exemplificando a importância que hoje a Artefama é para São Bento do Sul, para a sociedade, para a região norte e tudo mais. No último sábado, quase uma semana, eu recebi a visita de um deputado estadual aqui na cidade, e a reunião foi numa mesa muito grande, com madeira de demolição e tudo mais, e a reunião demorou cerca de 7 minutos para iniciar, porque ele não parava de falar da mesa, que ele queria a mesa para levar para a praia, porque era grande, se tivesse 2, conseguia reunir a família toda e tudo mais. E ele não parava de pedir onde é que era. Aí eu olhei de baixo na etiquetinha, porque eu realmente não sabia, e ao fim da reunião levei ele até a Artefama e não encontrou, mas fez os trâmites lá todos que vai conseguir adquirir a mesa. Isso é só para provar, é um deputado estadual de uma outra região de Santa Catarina, não vale a pena citar o nome, mas para dizer que, evidente que é só um exemplo simbólico de como a Artefama ganha espaço além região. Foi para esse deputado, vai receber os amigos, vai receber pessoas, e assim eu sei que é por todo o Brasil. E nos orgulha muito ver a marca Artefama por onde quer que estejamos, em outros lugares. Me lembro de um episódio, no ano passado, há quase um ano, não é exatamente da Artefama, mas até inusitado talvez, quando na cidade de Cracóvia, na Polônia, eu tinha um prato, olhei, era da Oxford. Por Deus, eu não sabia que se exportava e como chegou lá, mas era de São Bento do Sul, lá em outro lugar. Isso nos enche de orgulho, e por isso eu queria, sem me alongar muito, cumprimentar os senhores, a todos os colaboradores, a todos aqueles que fazem e fizeram a Artefama ser o que é hoje. E também, por fim, já me justificando, o vereador Ed explicou que vão ocupar da tribuna. Eu não estarei presente na sessão que os senhores utilizarão da tribuna, mas desde já expresso meus sentimentos de congratulações e colocando o meu nome, o gabinete, a Câmara de Vereadores, se me permite dizer assim, presidente, evidentemente à disposição sempre de todos os senhores. Meus mais sinceros parabéns e meus cumprimentos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Márcio Odrevec. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo os dois vereadores pela moção, pelas duas moções que foram feitas, muito justa a esta empresa que tem uma representatividade enorme na nossa cidade. Com certeza marcou muito a história da cidade, desde as pessoas que fundaram, aos que trabalharam durante todo esse período. O meu avô, sei que trabalhou muitos anos, se aposentou na Artefama uns 30 e poucos anos atrás, seu Paulo Bernardo Miller,
quando vou na casa das minhas tias, até hoje ainda tem placas onde ele recebia homenagens por alguns méritos que ele fez dentro da Artefama. Então, com certeza, a gente sabe que cada canto do município tem uma lembrança por alguém que passou ou tem algum benefício que a Artefama trouxe. Eu também, como profissional, tivemos muitos anos de parceria nas empresas que eu trabalhei com a Artefama, então eu sei da qualidade da política de trabalho que a Artefama trouxe para São Bento. Muitas das coisas que hoje tem de tecnologia e arrojada no mercado de imóveis, com certeza é mérito da Artefama que trouxe para toda essa região. A gente sabe bem como é que é as dificuldades. Também todos que hoje, porque passaram, que hoje se encontram dirigindo a Artefama, são grandes heróis. Eu sempre disse isso, porque eu passei também muitos anos dentro das indústrias moveleira e a gente sabe das dificuldades que foi passado por essas empresas, muitas vezes não compreendidas, às vezes até por funcionários, mas quem estava na direção sofria muito. Muitas noites de sono perderam, mas mantiveram o pulso firme e seguraram as pontas para manter os empregos, manter as famílias. Muitas vezes acredito que sem vontade, vendo que a coisa cada vez estava pior, mas nunca desistiram. Então, com certeza, são heróis que merecem essa homenagem e muitas outras mais, que é desse tipo de pessoas e de empreendedores que as cidades têm que ser multiplicadas, que dessa forma as cidades vão crescendo. Então, parabéns aos vereadores, parabéns aos diretores da Artefama, com certeza podem sempre contar com esta casa, com este vereador, que é dessa forma que nós vamos melhorando a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Obrigado, presidente. Dando sequência às discussões, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou uma pessoa que tem orgulho de São Bento, pela nossa pujança. E quando perguntam para as pessoas me perguntam de onde é que você é? Eu falei, sou de São Bento do Sul. São Bento do Sul? Eu falei, lá é a terra da cerâmica Oxford, das toalhas Budemaia, dos tubos da Tupper, das escovas da Condor, dos móveis da Artefama e da Rudnick, que rivalizam, né, no conhecimento em todo o Brasil. Estava pensando aqui agora, meu pai era compadre do Vitor Caio. O Vitor Caio é padrinho da minha irmã. Eu chamava de tio Vito, né? Não é uns parentes de sangue, mas eu chamava de tio Vito e a tia Vale. Eu estou formado há 25 anos, fiz 25 anos agora em dezembro. E os meus primeiros móveis do meu escritório são Rudnick, são Artefama. É uma linha de ponto de estoque que vocês tinham, que tinha uma linha para os Estados Unidos e que tinha acabado. E aí eu fui e comprei lá. Não é a primeira, os meus móveis, são os únicos móveis que estão lá até hoje. Sólidos, firmes. E eu comprei 2 mesas. Comprei uma que tem um gaveteiro aqui, o retorno aqui do lado, mesas firmes. Comprei uns arquivos que talvez os senhores se recordem. São arquivos horizontais, não é aqueles arquivos altos. Eram arquivos fichários, grandes. Eu tenho os 3 móveis lá, a minha mesa. Mas depois eu comprei uma segunda mesa, porque a mesa é muito boa. E ela está em Florianópolis, no escritório do meu sogro. Ele usa até hoje. Não é móvel que, se você mexer, vai desmontar. Aquilo não dá para levantar aquele móvel, porque ele é muito pesado, porque ele deve ser maciço, aquele troço, de muito boa qualidade. Nós temos muito orgulho de termos Artefama aqui em São Bento do Sul, né? E não só da Artefama, de todos aqueles que fundaram a empresa, dos senhores que, não só cuidando da Artefama, mas lutando pelo desenvolvimento da cidade nos mais diversos segmentos, junto à CISBS, junto às lutas, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, os senhores sempre estão à frente. São pessoas que, pela envergadura que representa a empresa de vocês têm autoridade para ir à frente e peitar os governos para conseguir coisas, não para ter fama, para São Bento do Sul. Por isso, parabenizo os vereadores Edmar e Godoy pela iniciativa, parabenizo os senhores por levar adiante ainda a Artefama há 70 anos, e a homenagem aos fundadores, ao Afonso Caio, ao Euclides Queiroz Mesquita, Francisco Cobos, Evaldo Junto, mas principalmente ao tio Vitor, que já se foi e que a gente lembra ainda com muito carinho, com muita saudade. Então, parabéns a vocês e obrigado em nome do povo de São Bento do Sul por tudo que vocês fizeram e fazem até hoje. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Peter Knoibiller. Senhor presidente, senhores vereadores,
Obviamente que não poderia deixar de também fazer as minhas considerações com relação à Artefama. Antes de mais nada, parabenizar os senhores pela moção. Até tive a intenção de fazê-la, mas quando já a vi colocada por 2 vereadores, já senti bem representada por essa casa esta moção. Então, ainda que não assinada fisicamente, mas que fique a assinatura aqui presencial e na presença dos senhores, como também se fosse signatário desta moção, porque entendemos ser de fundamental importância o reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, pela coragem, pela ousadia e por tudo que a Artefama significa para São Bento do Sul. Perpassa, sem dúvida, a vida de tantos são-bentenses e de tantas pessoas que são são-bentenses por adoção. Meu pai puxava tora para a Artefama, motorista de caminhão, trazia tora do mato, mecânico de caminhão. Eu, profissionalmente, também tive a oportunidade de prestar alguns serviços na parte de ergonomia junto à Artefama, alguns anos atrás. Foi um prazer trabalhar nessa empresa, mas a minha recordação maior era a oportunidade que, enquanto criança, tínhamos de levar as borboletas para serem feitos os quadros de borboletas tão famosos no Brasil e no mundo da Artefama. Então, tempo de menino, canelas bastante machucadas por conta de estar correndo atrás de borboletas pelo mato para poder levar até a Artefama e ganhar um dinheirinho, defender um dinheirinho lá, que dava para comprar uns picolé e fazer algumas coisas diferentes. Então, faz parte da vida do São Bentense. Então, justa homenagem, merecida homenagem, e eu quero parabenizar todos os senhores, em nome do seu Álvaro Vaz, deixar aqui o nosso cumprimento e parabenizar o vereador Edmar e o vereador César pela iniciativa desta moção, sem dúvida, com todo o merecimento. Mais alguma manifestação dos vereadores? Coloco em única votação as 2 moções referentes as 2 moções de aplauso referente à atividade da empresa Artefama nessa cidade e os 70 anos de suas atividades. Moção número 225/15, do vereador Edmar Giraldo Salomão, presidente dessa casa, e a moção número 227/15, do vereador César Augusto Acorce de Godoy. Solicito aos vereadores que aprovam as moções que permaneçam como estão. Fica aprovada, então, por unanimidade, a moção número 225 e a moção número 227. Continuidade da sessão, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, o vereador Edmar Giraldo Salomão. É tua também. Eu vou solicitar, uma questão de ordem, solicitar ao vereador César Godoy, que apresentou uma moção, após eu ter apresentado uma moção nos mesmos termos, né, para que seja discutido... Concordo, senhor vereador. Tá certo, obrigado. Nós apresentamos essa moção de número 226, na qual nós queremos também homenagear, com essa moção de aplauso, o Jornal Evolução. O Jornal Evolução, hoje dirigido pelo senhor Pedro Alberto Esquiba, porque no exato dia 17 de fevereiro de 1990, quando eles fundaram o Jornal Evolução, até tinha uma revista que tinha sido fundada junto, e acabaram deixando a revista de lado, e o jornal continua até hoje, durante 25 anos. Como eu sempre tenho dito, a imprensa é muito importante, a imprensa, no Brasil todo ela é muito importante, e em São Bento não é diferente. Por quê? Porque nós, políticos, nós, vereadores, de uma maneira geral, nós somos policiados pela imprensa. Policiados, que eu quero dizer no bom sentido. Quando há um desvio de alguma coisa de função, qualquer coisa que o vereador
não está de acordo com aquilo que eles acham, eles fazem a crítica e nós, políticos, temos que saber absorver. Pelo menos eu, na minha carreira política, sempre tenho o bom senso de absorver isso aí. E tenho certeza que os seus vereadores sabem que a imprensa não existe só para elogiar e para... Ela existe para criticar, ela é talvez a quarta força do país hoje, e o Jornal Evolução faz parte dessa imprensa que faz a quarta maior força do país. Então, a gente está apresentando hoje, né, essa moção de aplauso ao Jornal Evolução, e vamos esperar que mais 25 anos surjam e que o Pedro Alberto Esquiba, nosso amigo, também continue desenvolvendo esse trabalho que ele vem e comandando tão bem, comandando o Jornal Evolução, que tem levado as notícias a tantas famílias aqui em São Bento do Sul e na nossa região. Então, era isso aí, eu gostaria de pedir a aprovação aos seus vereadores sobre essa moção. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador César Godoy. Senhores vereadores, senhor presidente, da mesma forma que o vereador Ede, a justa homenagem ao Jornal Evolução por tantos anos já em São Bento do Sul, pela forma que age. Eu considero o Pedro Esquiba, mais do que jornalista, considero o Pedro Esquiba um amigo, porque desde meus tempos em movimento estudantil ainda, quando ainda engatinhava para uma política partidária, ou ainda nem sabia que cairia numa política partidária, o Pedro Esquiba sempre, da forma dele, da forma que reputava relevante, me orientou, buscou, conversamos e despontei junto com o Pedro Esquiba para a política. Então, uma parte de eu estar sentado aqui hoje, não tenham dúvida de que devo ao Pedro Esquiba e, consequentemente, ao Jornal Evolução pela abertura, pela forma que age. Então, reiterar, endossar as palavras do vereador Edmar Geraldo Salomão, cumprimentar o Jornal Evolução por essa comemoração, da mesma forma. O vereador Fernando Malon me alertou, eu coloquei no requerimento, na moção, perdão, que são 2 séculos, na verdade são 2 décadas, eu quero desculpar pelo erro e apontar o erro também, e cumprimentar o Jornal Evolução por essa caminhada e também todos os seus funcionários, seus colaboradores, seus leitores que fizeram com que o jornal alcançasse essa data histórica. É o que eu peço, portanto, a aprovação das 2 moções. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu lembro do primeiro momento do Jornal Evolução, era o Pedro Esquiba e o Fernando Yeller, nisto, era ali nos fundos do prédio do seu Alfredo Diner, era isto? Lá nos fundos. E da mesma forma que o vereador Godoy se sentiu impulsionado pelo Pedro Esquiba, eu, de certa forma, também. Eu lembro que eu era um jovem advogado, trabalhando já desde o começo na Prefeitura de São Bento e no meu escritório. E eu lembro até hoje que foi naquela sala, no fundo daquele prédio, em que ele disse que eu tinha que me meter na política, porque enquanto os bons não se meterem, os maus tomam conta. E eu me arvorei no papel do bom. E que eu devia, se estava certo ou não, não sei. Eu sei que isso sempre me bateu na cabeça. Me tocou essa ideia na cabeça. Uma das coisas que eu gosto e eu respeito e eu admiro no Pedro Esquiba é que não é só a questão das matérias, porque isso os jornais fazem. Já fui vítima das críticas dele, como todos nós, né? Eu como prefeito talvez mais ainda, algumas concordavam, algumas não, mas precisou do Pedro Esquiba para alguma campanha em prol dos menos desvalidos, da população carente, de programas, de ações, pode contar que ele vai comprar a briga junto. Como é o caso que eu falo da quimioterapia, que ele comprou mesmo a briga junto. Então, por este ponto, dele usar o órgão de imprensa dele para essa atividade tão importante, não só de noticiar, mas como influenciar as pessoas para aderirem, para pressionar os órgãos públicos a fazer as coisas, é que eu dou meus parabéns ao Jornal Evolução e obviamente, é indissociável do jornalista Pedro Alberto Esquiba. Então, eu parabenizo os 2 vereadores pela moção também, coincidentemente, os 2 fizeram moções também sobre o mesmo assunto, parabenizo e tem todo o meu apoio. Continuando em discussão, passo a palavra ao vereador Peter Neubiller.
Senhor presidente, senhores vereadores, apenas uma curtíssima manifestação, mas não poderia também deixar de me manifestar com relação ao jornalista Pedro Esquiba e ao jornal Evolução. Sempre contundente, sempre polêmico, sempre muito direto naquilo que diz e naquilo que pensa. Talvez por isso consiga se manter durante 25 anos escrevendo, atirando as suas pedradas, né, que nos atingem a todos ou a quase todos, mas fica o respeito e a consideração e aqui o desejo de que continue trabalhando com seriedade, com honestidade e fazendo com que a informação chegue até a população de São Bento do Sul de forma correta, adequada. Quero parabenizar ao vereador Edmar e ao vereador César pela moção e estender os meus parabéns ao jornal Evolução pelos 25 anos de atividades em São Bento do Sul. Por favor, vereador. Por favor. Eu esqueci de falar. Lá no começo do jornal Evolução, eu estou formado há 25 anos, o jornal tem 25 anos. Lá no começo do jornal e da minha carreira, eu fui colunista do jornal Evolução, eu escrevi uma coluna Jurisconsultando. E escrevi durante muito tempo naquela coluna. Portanto, eu até me sinto, de certa forma, parte do começo do jornal Evolução. Só fazer essa menção, obrigado pela parte. Obrigado. A parte concedida, a parte realizado, encerra as minhas manifestações também. Mais alguém quer se manifestar? Coloco em única votação as duas moções de aplauso ao jornal Evolução. Moção número 226/2015 e moção 231/2015. Peço aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como estão. Fica aprovada a moção número 226 do vereador Edmar Geraldo Salomão e a moção 231 do vereador César Augusto de Godoy. Moção de aplausos ao jornal Evolução. Por questão de ordem, a gente vai colocar em discussão, se todos aprovarem, as matérias em que o presidente está solicitando. Coloque em discussão, então, na sequência dos trabalhos, a moção número 230/15, do vereador Edmar Geraldo Salomão. Uma moção de aplauso ao sargento Aimberê Araújo Marques pelos exemplares serviços prestados à Polícia Militar e ao município de São Bento do Sul. Com a palavra, vereador, presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, uma visão assim bastante ampla em relação àquilo que é desenvolvido em São Bento do Sul, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem também ao sargento Aimberê, o sargento Marques, que todos os senhores conhecem, que há 29 anos ele está lotado na Polícia Militar em São Bento do Sul. Ele acaba de se aposentar, requereu a sua aposentadoria, e eu acho que é justo que a Câmara de Vereadores preste essa homenagem a ele, né, através dessa moção de aplauso. Por causa disso, eu peço aos senhores vereadores, né, nós conhecemos ele já desde que veio para São Bento do Sul, os trabalhos que ele desenvolveu aqui, com uma ficha exemplar para o município de São Bento do Sul e para a própria Polícia Militar. Então, nossos cumprimentos ao sargento Marques, e que, pelos seus 30 anos desenvolvidos, 29 só em São Bento do Sul. Atuou durante um ano em Canoinhas e depois deslocou-se para São Bento do Sul, onde aqui ele acabou se aposentando, aqui ele criou sua família e continua estabelecido aqui em São Bento do Sul. Então, eu gostaria de ter o apoio dos senhores vereadores nessa moção de aplauso. Muito obrigado, senhor. Alguma manifestação de algum vereador? Coloque, então, em discussão a moção número 230/15, do vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente dessa casa, moção de aplauso ao sargento Aimberê Araújo Marques. Solicito aos vereadores que aprovem a moção, que permaneçam como estão. Fica aprovada, então, a moção número 230/15, do vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente dessa casa. Coloque em única votação e discussão o requerimento número 135/15, do vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente
dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando este requerimento ao Executivo Municipal, né, com cópia da Defesa Civil, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, que faça um serviço de manutenção básica e preventiva nos parques de recreação. Eu não sei se o secretário tem, por exemplo, só para ilustrar, senhores vereadores, a nossa preocupação, inclusive no dia de ontem, fazendo uma visita a alguns locais, a nossa preocupação é com os parquezinhos que são usados pelas crianças em São Bento do Sul. Nós sabemos que há muitos anos atrás, o nosso amigo Naldo Krieger, ele perdeu uma criança lá no município de Joinville em relação à falta de manutenção desses parques. Existe uma lei no município de São Bento do Sul, que nós aprovamos aqui, de que tem que ser feita uma vistoria quase que mensal, ou pelo menos trimestral, nesses parques para que não aconteça nada. Eu fiz uma ilustração rápida assim, os senhores me conhecem, sabem que eu tenho uma preocupação muito grande com a segurança dessas crianças. Muitas vezes os pais não estão juntos para evitar que essas crianças façam uso desses balanços, né, desses escorregadores que estão aí numa situação bastante difícil. Nós até nessa própria praça aí, nós estamos pedindo aí, através de uma indicação que está dando entrada no dia de hoje, para que faça-se a nova pintura, se proceda uma nova pintura no próprio monumento que existe nessa praça. Essa aí é a Praça João Tremel, em homenagem ao fundador da banda Tremel, o senhor João Tremel, né? E eu acho mais do que justo que a Prefeitura dê uma atenção especial a essa praça, que ela significa, ela é o símbolo da banda Tremel, que completou 100 anos. E falando em banda Tremel, está aqui o seu Álvaro Vaz, que é filho de um dos iniciantes da banda Tremel, o seu Hugo Vaz, com os irmãos dele, né, o seu Era, né, o Nelson, pessoal todo que nós tivemos a oportunidade de conhecer e vivemos junto, acompanhamos junto o desenvolvimento da banda. E tivemos lá, e o monumento está totalmente pichado, está pichado o monumento do senhor João Tremel lá, né? É lamentável isso aí, que pessoas... Então, eu gostaria também de que, no exato momento que fizesse uma vistoria aí, inclusive estamos enviando um ofício à Corporação do Corpo de Bombeiro, que também deu uma atenção especial, assim, para nós colocarmos em mais segurança nossas crianças, para que elas tenham segurança quando elas fazem uso desses brinquedos, desses divertimentos aí. Eu sei que isso aí... Eu tenho uma netinha de 3 anos, né, e ela, quando ela chega aqui em São Bento, o vovô me leva nos balanços da praça, então a gente tem observado, e é meio perigoso. Inclusive, isso é uma solicitação que a gente está fazendo aí, e peço o apoio de todos os senhores vereadores, principalmente do líder de governo, o vereador Fernando Malão, para que interceda junto também ao Executivo Municipal, para que se tome providências e nós mudar um pouco o aspecto dessa praça, porque ela representa uma parte da história de São Bento do Sul. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Passar a palavra ao vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, final do ano passado eu conversei com o Zenaldo, ele foi no meu escritório falar sobre um outro assunto. E aí eu perguntei da questão da lei que foi feita aqui, que estabelece que é obrigatório das placas informando e tal. E ele falou que, pelo que ele tem visto por aí, nessa parte foi cumprido. E eu perguntei da manutenção. Com relação à segurança, ele ficou até uma posição satisfatória. Uma parte só, já para não fugir desse assunto. Pois aí, não, né? pois não. A placa se encontra nessa praça, se encontra. Obrigado. Eles têm feito isso. Com relação à segurança, ele tem ficado até satisfeito. Manutenção, de fato, essas pinturas, essas coisas que dá uma impressão, precisa ser feito e tal, mas na questão de segurança, quando se verifica que está numa situação de risco mesmo, aí a Prefeitura já tinha feito esse trabalho de recuperação, e agora, claro, precisa fazer essa parte de embelezamento, essas coisas todas. Mas eu apoio a moção de Vossa Excelência. Requerimento. Mais algum vereador querendo se manifestar? Coloque em votação, então, o requerimento número 135/15 do vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com relação à vistoria nos espaços e parques de recreação das praças, escolas e demais espaços públicos relacionados.
Solicito aos vereadores que permaneçam como estão, quem estiver de acordo com o requerimento. Fica aprovado, então, o requerimento número 135/15 do vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente dessa casa. Dando continuidade aos trabalhos, passo a presidência ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, vereador. Resumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação a moção de número 228/2015, de autoria do vereador Márcio Drebeck, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação desta moção vinculada a uma indicação que eu já apresentei em 2013 para que fosse implantada uma academia de ar livre, de ginástica, lá no loteamento de Salzburgo, bairro Centenário. Então é um loteamento bem habitado, deve ter em torno de 280 residências, mais ou menos, e esse pessoal lá não tem nenhum ponto, nenhum lugar para ter um momento de lazer. E tem um terreno da prefeitura bem apropriado, nesse endereço que está sendo citado ali, que pode ser implantado sem muito investimento, que é um terreno já plano, tudo, e hoje está criando mato, não está tendo muita utilidade. Então, gostaria de pedir a aprovação dessa moção e que o Executivo desse uma atenção para aquela comunidade. Obrigado, presidente. Continua em discussão a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 228/2015, de autoria do vereador Márcio Drebeck, e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 228/2015, de autoria do vereador Márcio Drebeck. Em discussão única e votação, a moção de apelo número 229/2015, de autoria do vereador líder do governo municipal, vereador Fernando Malon. Está em discussão. Com a palavra, vereador, autor da moção. Senhor presidente, senhores vereadores, os senhores se recordam, no final do ano passado, 17 de outubro de 2014, foi aprovada a moção 183/2014. O objetivo era o mesmo, pedir ao governo do Estado que fizesse a reforma do ginásio de esportes do Colégio Celso Ramos, do bairro Roxford, e da quadra aberta. Fiquei feliz no final do ano porque eu recebi a resposta, pelo menos, e até li aqui, do secretário regional Abel Schroeder, informando que, resumidamente, a quadra aberta seria arrumada durante o período das férias escolares, final do ano, começo desse ano. E que a quadra e que o ginásio de esportes estava desde o ano passado, desde meados do ano passado, lá na Secretaria de Estado da Educação, para aprovação da licitação. Porque daí, fazendo licitação, é uma obra maior, seria feita a reforma. No começo deste ano, mais especificamente no momento, na solenidade em que o prefeito prestou contas, estava Abel Schroeder, e eu fui falar com ele, como é que estão as coisas? Não, já estamos começando a fazer as obras da quadra aberta, e a outra na mesma situação, depende do governo do Estado aprovar a licitação. Mas eu fui lá ver. Eu fui ontem, lá no Celso Ramos. Não fizeram nada. Na verdade, o que fizeram foi a empresa Eletrobox, a mando da Celesc, que vai patrocinar esta parte, mandou botar os postes e vai custear as verbas que eles devem ter, questões sociais, educativas, tal que tal, a iluminação. Aqueles postes vão servir para a iluminação da quadra aberta e para botar o alambrado. Isso foi feito pela Celesc, pela Eletrobox, a mando da Celesc. Mais nada. A quadra tem um alambrado no local de acesso para o colégio, sem nenhuma passagem, porque não pode passar para lá. É para fechar mesmo, para evitar que os alunos vão lá, porque lá está interditado. E não há notícia nenhuma do governo do Estado sobre a aprovação da licitação para fazer o ginásio de esportes. Não há. Então, a quadra de esportes, que é uma coisa que era para ter sido pronta já no período de férias escolares, não está, não foi feito nada, a não ser esses postes, e o alambrado também não tem a parte elétrica, mas parece que eles vão fazer, mas não o governo do Estado, e o ginásio de esportes está lá mesmo.
Digamos hipoteticamente que se aprove semana que vem. Não vai porque é carnaval, aquela história toda. Então, vamos dizer que eles digam, não, está aprovado fazer licitação. Licitação vai ser uma tomada de preço. Tomada de preço, 15 dias, até abrir a lista, até publicar, até abrir, até julgar, até contratar, até começar a fazer a obra. 2015, esse ginásio não vai estar pronto. Não vai estar pronto. Só que, se nós esperarmos vir por boa vontade do governo estadual, isso talvez seja aprovado no meio do ano. E aí já vai prejudicar 2016. Então, eu estou repetindo aqui, eu coloquei na moção de apelo, dizendo o seguinte: considerando que um novo governo estadual se iniciou em 1º de janeiro de 2015, e não obstante com os mesmos titulares assim indicados, o governador é o mesmo, o secretário de Educação é o mesmo, o secretário regional é o mesmo, mas agora estamos aproveitando, como vocês pedem muito para o líder do governo nessa casa, eu estou pedindo apoio do líder do governo no governo estadual, o deputado Silvio Dreve, que é de São Bentense, que nos ajude e veja com o governador para ver se sai essa reforma aqui. Vamos aproveitar que o Silvio está com a bola toda. Porque é, de fato, uma vergonha, senhores vereadores. É uma vergonha a situação do colégio e precisamos mexer nisso aqui. Vamos ver o que vai sair. E espero que a população nos ajude a comprar essa ideia e pressionar, porque a gente já sabe, né, que é na base da pressão que as coisas funcionam. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, esse assunto foi bastante discutido quando da aprovação da primeira moção, né, e realmente comemoramos quando da resposta dada pelo governo do Estado ao final do ano, mas creio que não seja prudente que deitemos em berço esplêndido e aguardemos que as coisas aconteçam. Por conta disso, parabenizo o senhor pela renovação da moção. Creio que a inserção agora, como líder de governo, deputado Silvio Dreve, nessa moção, se faz importante, necessária, e creio que seja realmente uma função dele, assim como o senhor diz, tanto usamos para que leve as reivindicações ao governo municipal, que seja levado, sim. E farei esse contato pessoalmente, independente da moção, com o deputado Silvio, para que ele possa, de alguma forma, interceder com relação a esta obra específica e tantas outras que o governo do Estado ainda continuou. O Roberto Grande, que não vi nada. Mas, enfim, com certeza pela aprovação da moção, e estaremos juntos buscando as alternativas para que essa reivindicação daquela comunidade tão importante, aquela comunidade escolar do Celso Ramos Filho, ali no bairro de Oxford, seja atendida, uma vez que já está se desenrolando por muito tempo esse novelo. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Tício Vladimir Rimmigan. Senhor presidente, senhores vereadores, apoio inteiramente esse requerimento, né? E queria dizer que reforçar mais ou menos aquilo que já foi conversado. Os assuntos voltam, né? E a gente está aqui novamente discutindo uma coisa que já foi discutida e sem as pessoas que dizem respeito ouvirem, escutarem e tentarem resolver a situação. Acho que esse ano realmente não vai haver solução para o problema, com toda certeza. E queria dizer que é uma pena ver a educação ser tratada dessa maneira, né? Pelo Estado, pelo governo federal, por muitas prefeituras. E o que a gente mais tem visto nos jornais atualmente são as manifestações da população com relação às escolas em péssimas condições, ao calor dentro das salas de aula, aos lugares que não tem cadeira, não tem a mínima estrutura para receber um professor e uns alunos. E entra governo, sai governo, o governo se mantém e nada é feito realmente para que essa situação seja melhorada. Mas, enfim, esperamos que no começo do ano que vem não estejamos aqui discutindo a mesma situação. Tá? Total apoio e muito obrigado. Continua a discussão.
Também gostaria de fazer uma colocação em relação à moção do vereador Fernando Malon, e dizer que é lamentável, isso aí é lamentável que mais uma vez tem que vir à tona esse assunto. É uma coisa que nós estamos falando aí há 2 anos já, isso já vem de longa data. E tanto é que eu não sei o que o governo do Estado, às vezes eu fico me pensando em casa, o que ele entende por rápido possível? O que ele entende por rápido possível? Eu vou entender que rápido possível para o governo do Estado é 2 anos. Daí é rápido e possível, 2 anos mais ou menos. E depois, quando é urgente, eu também não sei o quê, porque se nós pegarmos, vamos dizer, uma colocação do próprio secretário, vereador, Vossa Excelência coloca na moção, que eu até faço questão, vou abrir aspas aqui, a devida solicitação de autorização das obras para essa demanda foi emitida em 16 de maio de 2014, no valor de R$ 210.159,70, e atualmente o processo encontra-se na Secretaria de Estado, DINE, Diretoria de Educação, que cuida dessa natureza de trabalho. Tais pedidos, tão logo estiverem autorizados, os mesmos serão imediatamente licitados e atendidos na maior brevidade possível. Eu não sei o que a equipe do governo entende por brevidade, por rapidez, porque nós vemos aqui que o Norte, eu tenho sempre me colocado como o Norte totalmente abandonado. Eu depois, na tribuna, eu vou fazer uma colocação em relação à atuação dessas secretarias regionais implantadas aí, que não é o momento de dizer, eu vou dizer depois na tribuna, mas eu não posso concordar que passa ano, volta ano, e nós estamos discutindo. Isso aqui é uma coisa da educação das crianças. Esse é um ginásio de esporte que está sendo dentro de uma obra de um setor de educação, que é a escola Celso Ramos Filho. Entende? Nós temos o mesmo problema no Roberto Grant, nós temos em diversos problemas. Entende? Então, eu vou dizer que nós continuamos abandonados. Eu lhe concedo a palavra ao vereador Fernando Malon. Faz 1 ano que as 2 quadras estão interditadas. Não é que precisa fazer uma reforminha, mas eles estão usando precariamente. Não pode usar. Faz 1 ano. O secretário regional, e aí quando ele me respondeu no passado de que, e o senhor diz, então logo estiverem autorizados, os mesmos serão imediatamente licitados e atendidos. Porque o que acontece? O secretário regional disse, me mandando a ordem de Florianópolis, eu lasco o pau nessa licitação o mais rápido possível. É nesse ponto. O problema não é o licitar aqui, o problema é eles autorizarem lá para vir licitar aqui. E não autorizam. E lá, como é que educação o quê lá? Inovador. Tem que ter educação física, e não tem. Eles estão usando outras quadras emprestadas, alugadas, porque não tem. É um absurdo. São mais de 1.000 alunos lá dentro, pelo amor de Deus, e tem ensino noturno e tudo. Obrigado. Continua a discussão. Eu até em relação a essa questão dos alunos usar para a educação física, eu colocava isso quando o nosso deputado estadual, Silvio Dreve, que governava o nosso município pela primeira vez. Nós discutimos lá na prefeitura da construção de ginásios cobertos nas escolas da rede municipal de ensino, e ele construiu diversos, foram construídos no município por outros prefeitos também. Por quê? Porque nós sabemos do nosso clima aqui em São Bento. Entendeu? As crianças se sujeitavam a fazer educação física com neblina, com cerração, com frio. E hoje não, nós temos na rede municipal de ensino aí, do município, diversos ginásios em diversas escolas. E acredito que vai continuar isso aí. Agora, quando nós batemos de frente com o Estado, aí acontece esse tipo de problema. Roberto Grant e Celso Ramos. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 229/2015, de autoria do vereador Fernando Malon, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de apelo 229/2015, de autoria do vereador Fernando Malon. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 176/2015, de autoria do vereador César Godoy, o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores,
há alguma discussão nas redes sociais e principalmente pessoas vieram por telefone ou no gabinete reclamar desses novos extintores denominados ABC, de que o preço dele, os valores deles subiram de uma forma que as pessoas que vieram conversar comigo consideram desproporcional. Ele estava a R$ 55, agora se encontra por R$ 95 ou R$ 100. E também o fato que me chama a atenção, ou que chamou a atenção, é de que todos os locais que vendem esses extintores estão praticando quase que o mesmo preço. Então eu pergunto ao PROCON, para elucidar se isso é verdade ou não, para ter certeza, se já houve algum tipo de fiscalização nesse sentido sobre esses extintores que já deram o que falar no Brasil todo, e se não teve essa fiscalização, se pretende uma fiscalização nesse sentido, para que se averigue se há ou não uma espécie de cartel, se há ou não aumento desproporcional e abusivo, para que o consumidor são-bentense não saia prejudicado. E é por isso que eu peço a aprovação desse requerimento de informação. Continua a discussão. Eu quero manifestar também em relação ao requerimento de informação e cumprimentar o vereador César Godoy por fazer esse requerimento, até porque eu acho que isso aqui, essa história de extintor de incêndio, isso aí, para mim não serve, sabe? Eu fui formado, assim, fui criado, assim, num sistema de que isso aqui é uma maneira de alguém ganhar alguma coisa aí, alguém que está aí, não sei lá, se não consegue vender o extintor. Esse extintor, para mim, é mais ou menos aquele kit de primeiros socorros que eles implantaram aí alguns anos atrás aí nos últimos dias estava faltando aí um kit com uma tesourinha aí de 20 centavos e mais lá um esparadrapo lá dentro, estavam vendendo naquela época 25, 30 reais aí, porque senão a pessoa seria multada. Isso aí é mais eu acho importante o vereador Godoy tocar nesse assunto aí, porque realmente as explicações têm que ser dadas. Continua em discussão. Concedo a palavra novamente ao vereador César Godoy. Apenas complementando a sua palavra, presidente, de que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda se usa extintor nos veículos. Não é uma prática comum nos países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos mesmo. O Brasil é quase como exceção e por isso eu concordo com Vossa Excelência. Alguma coisa de muito errado tem aí. Assim como alguma coisa muito errado tem, por exemplo, naquelas lombadas eletrônicas em Piraberaba que funcionaram por um mês. Sempre tem alguma coisa. Eu sei que não tem nada a ver com o exemplo do extintor, mas é que algumas coisas chamam a atenção mais do que outras. Mas concordo com Vossa Excelência. Então, obrigado e peço aprovação. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 176/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 177/2015, de autoria do vereador e segundo secretário desta mesa diretora, vereador Pedro Alexandre Knoibel, a qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, há algumas sessões nós discutimos, em alguma discussão de algum projeto sobre a questão do plano diretor, e o vereador Fernando Malon colocou algumas informações que lhe teriam sido repassadas pelo secretário de Planejamento, Cássio Sherpa, acerca do plano diretor, mas tudo muito informal. Então, esse requerimento vem apenas para formalizar as informações acerca da revisão do plano diretor, que deveria ter sido feito em 8 anos, ou no ano passado, né? Então, a partir desse requerimento, para que a gente tenha as informações e para que a gente também possa, de alguma forma, cobrar as ações e verificar o andamento delas na medida que elas forem repassadas para esta casa. E, por isso, solicito a aprovação do requerimento aos senhores vereadores. Continua em discussão, com a palavra o vereador Fernando Malon. Essa situação foi discutida. Pelo que me consta, o secretário Cássio Sherpa me disse que estão vendo não sei se é contratação, mas, enfim, estão vendo para que essa reforma, essa revisão, seja feita com critérios técnicos. Mas, justamente, eu até sugeri que se fizesse um pedido de informações para que as respostas venham oficiais e mostrando o cronograma das ações que já foram feitas e as que devem ser feitas para que essa revisão do plano diretor seja
colocado em prática. Então, eu apoio a moção o requerimento de informação de Vossa Excelência. Continua a discussão. Também vou me manifestar e dizer que isso aí, inclusive, nós aprovamos na última sessão dessa casa, onde o prefeito enviou para essa Casa de Leis aquele projeto relacionado à outorga remunerada, aquela que mexe violentamente também no plano diretor. Inclusive, eu fiz um projeto de lei aqui também, gerou uma polêmica bastante grande, e também mexe no plano diretor. Então, eu acho que está na hora e muito bem colocado esse requerimento aí, vereador Peter, porque o município tem que reunir todas as forças vivas do município, ouvir todo mundo e fazer a reforma do plano diretor, porque a lei diz que de 8 em 8 anos ele será revisto. 8 anos foi ano passado, então já está na hora de fazer a revisão e contratar as pessoas para trabalhar nesse plano diretor. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 177/2015, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibel. Coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 178/2015, de autoria do vereador Márcio Drevek, qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de pedir a aprovação deste requerimento para que esclareça algumas informações, lembrando que em final de setembro por aí de 2013, este vereador fez uma moção de apelo para que fosse construído um novo posto de saúde no bairro Cruzeiro. Na última terça-feira, juntamente com o vereador Nivaldo Bogo, nós estivemos na reunião do Conselho de Saúde, que sempre tem na segunda terça-feira do mês, e um dos assuntos discutidos lá também foi a questão da construção do novo posto de saúde. Então, foi levantado lá em 2013, até inclusive o prefeito esteve numa das reuniões, dizendo que já tinha uma emenda do senador Luiz Neri, que aqui também acho que foi mencionado, e até hoje a comunidade não tem uma resposta clara. Você tem uma previsão de liberação? A uma das reuniões foi pedido um projeto, uma cópia do projeto de como é que seria executada esta obra lá no bairro. Daí foi entregue um projeto, posteriormente isso foi retirado desse projeto porque não ia ser dessa forma. Então hoje a comunidade lá tem muita dúvida, porque é um dos maiores bairros da cidade, o bairro Cruzeiro, e tem 2 unidades de saúde no mesmo prédio. Então é uma coisa que fica bastante difícil, é muito desconfortável para os usuários, e é importante que o Executivo dê uma atenção especial para que seja construído o mais rápido possível esse posto. Então, para isso, a gente quer as informações. Saber se a emenda já foi liberada, se tem a previsão de ser liberada, a cópia também do projeto executivo, para saber como é que vai, porque os profissionais da saúde lá questionaram muito que, às vezes, os postos são construídos e não são perguntados a quem trabalha nos lugares para saber a necessidade. Então, eles querem saber, eles querem uma cópia do projeto e também o local que vai ser construído. Por isso, a gente precisa dessas informações para sanar as dúvidas daquela comunidade. Então, por isso, eu gostaria de aprovação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. Eu solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 178/2015, de autoria do vereador Márcio Drevek. Dando continuidade à sessão, eu coloco em segunda discussão e votação, com emendas, o projeto de lei de número 274/2014, que institui o Programa Municipal Porteira Aberta e estabelece outras providências. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Votroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas às emendas ao projeto de lei número 274.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomendo o parecer favorável, sua tramitação normal. Eu coloco em discussão a emenda modificativa 001 e a emenda supressiva ao projeto de lei também 001, a emenda supressiva ao projeto de lei número 274/2014. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, em conversações com a oposição, chegamos a um consenso, aparamos as arestas, e a emenda modificativa que eu fiz ao artigo 3º desta lei, desse projeto de lei, é no seguinte sentido. O artigo 3º original, a redação original, dizia o seguinte: a concessão de qualquer benefícios instituídos no artigo 2º desta lei, quando utilizar maquinário de propriedade do município, processar-se-á mediante o pagamento do valor correspondente a 20% do custo operacional, isto é, valor atual do mercado. E aí, essa questão do valor atual do mercado ficava muito vago. E aí nós fizemos para dizer o seguinte: corresponderá a 20% do custo operacional, que será determinado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento de São Bento do Sul, CMDAA, através da resolução normativa do Conselho, devendo ser ratificada por decreto executivo nos termos do artigo 4º desta lei. Ou seja, quem define o preço é o Conselho. Obviamente que vão haver mudanças. Nós tivemos algum aumento enorme do combustível e isso impacta diretamente. Nós entendemos, até em conversa com o vereador Pete, que o prefeito ou o secretário tem que submeter ao Conselho um pedido de mudança de valores. O Conselho aprova, manda para o prefeito para ratificar. E com relação à emenda supressiva, número 1, inicialmente eu tinha pedido a retirada dos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, mas, em conversa também com o vereador Peter, eu pedi para tirar o parágrafo 1º, 2º e 3º. O parágrafo 4º vai ficar apenas parágrafo único. Estes parágrafos discutiam valores para lá, cálculo para lá e tal, quando, na verdade, são 2 critérios a serem utilizados. Serviços prestados com maquinário próprio, valores fixados pelo Conselho. Serviços prestados com maquinário contratado, é o valor da licitação. Este é o valor, em cima deste valor é que vai ser apurado os 20%. Tal. Por quê? A licitação vai nos dizer qual é o valor, o menor valor alcançado na licitação. E com base nisso, portanto, são critérios extremamente objetivos, não depende de ficar com interpretações do chefe A, B ou C, do prefeito ou do secretário, passa pelo Conselho e da licitação. São essas mudanças que foram feitas de comum acordo com o vereador Peter, e eu, como líder do governo, fiz essas emendas, que eu peço a aprovação de Vossa Excelência. Continua em discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato foi, desde o ano passado, bastante discutido esse projeto e nós tivemos a oportunidade de conversar nesse plenário com diversos agricultores e refazer o projeto que inicialmente tinha sido mandado para cá. Enviamos uma minuta para a prefeitura, que depois mandou de volta para cá e agora culmina com essas emendas que entendemos serem necessárias e concordamos com aquilo que o vereador Fernando Malon colocou, por conta de inconsistências que haviam nesses parágrafos desses artigos. Entendemos que, desta forma, atende aquilo que consensuamos com os agricultores e atende aquilo que a prefeitura nos propôs inicialmente como
proponente do projeto de lei. Então, sendo assim, todas essas modificações que foram feitas, todas essas conversações que foram feitas, creio que veio para atender uma necessidade que é premente dos agricultores, da utilização do maquinário, da utilização dos equipamentos. Tivemos, inclusive, a oportunidade de ir até Jaraguá do Sul, conhecer o projeto em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, eles têm um projeto um pouco diferente do que o nosso, mas conseguimos chegar a um ponto em que entendemos ser adequado da forma como está, inclusive os agricultores se manifestando. Não, somos favoráveis de que haja um pagamento, um percentual de pagamento, que nós também arquemos com essas despesas e que nós possamos contar com o serviço. Então fica, obviamente, que a lei ela tem a sua possibilidade de, no decorrer do tempo, entendermos que ela precisa ser modificada, mas até aqui entendemos ser a melhor alternativa, ouvidos o executivo e ouvidos os agricultores, ou então os representantes deles que aqui estiveram, juntamente com os legisladores. Então, neste momento, me coloco favorável à aprovação das emendas supressivas e, posteriormente, vamos votar o projeto. Nesse momento, vamos votar as emendas, não é? Isso. Continua a discussão. Também quero cumprimentar aí os senhores vereadores. O projeto tramitou aí durante muito tempo e agora com a emenda supressiva e a emenda modificativa, e conforme o vereador Fernando Malon colocou, mesmo que a prefeitura venha contratar o serviço, só tem que ter um ganhador nisso aí, no meu entender. No meu entender, o ganhador tem que ser o agricultor, aquele que vai receber o benefício. E mesmo que a prefeitura, que fique claro isso, que mesmo que a prefeitura contrate o serviço para que seja feito lá, ele sempre vai pagar isso aqui de acordo com o projeto que nós vamos aprovar no dia de hoje, entende? Porque a empresa que vai prestar o serviço para a prefeitura, ela vai vir com outro preço. A prefeitura vai vender para o agricultor com outro preço de acordo com o projeto de lei. E não de acordo, no meu entender, não de acordo com o que a empresa contratada pela prefeitura vai cobrar. A prefeitura sempre, eu lhe concedo a parte. Não, vereador. Justamente é assim que vai ser. Maquinário próprio, o preço é fixado pelo Conselho. E paga 20%. Esse valor, que é o valor de mercado fixado pelo Conselho, não é pelo prefeito, não é pelo secretário, por mais ninguém. O Conselho vai deliberar o preço, vai pagar 20%. Do maquinário contratado, 50% de valor. Qual é o valor do mercado nesse caso? O valor da licitação. Né? Mas a prefeitura paga para a empresa e cobra o percentual do agricultor. Né? O agricultor não vai pagar direto para a empresa, vai pagar para a prefeitura e a prefeitura ressarce a empresa. Obrigado, vereador. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a emenda modificativa número 001 e coloco também em votação a emenda supressiva 001 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado a emenda modificativa 001 e a emenda supressiva 001. Vamos colocar em segunda discussão e votação o projeto 274/2014 com as emendas aprovadas. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava numa conversa antes da sessão com o vereador Márcio Drevik, em que nós temos um ponto de vista convergente. Achamos um. Que é a questão de colocar para os conselhos e comissões a divisão das atribuições. Aqui, este projeto aqui, eu já defendo há muito tempo. A questão de detalhes leva uns 500. Mas de que? Deixa transparente, deixa com critérios objetivos, deixa tudo certinho. Acabar com aquela história de dar gorjeta para receber o serviço. O agricultor pede, é aprovado, é feito tal. Aproveita a presença do Álvaro Vaz,
que no começo do meu governo eu fazia parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que era um conselhinho, depois veio o Conselhão de Desenvolvimento e tal. E ali também uma empresa pedia um apoio, uma terraplanagem, alguma coisa assim, não era o prefeito, não era o secretário que definia, era o conselho. O conselho definia se devia dar ou não. E aí, o conselho aprovando, como é o caso aqui também, aí se fazia a obra. E acabar também com o paternalismo puro e simples. Está dando apoio. Já está dando um subsídio bem grande para os agricultores. Mas acabar com aquela história de tudo de graça. Até porque dão valor. E aí aquela história, quem precisa mesmo vai atrás desses apoios. Quem só quer porque é de graça, já vai pensar duas vezes. Então, por isso que eu acho que esse projeto ele é moralizante e dá transparência a mais um ponto da administração pública que é tão exigida hoje de todo o poder público. Por isso eu peço apoio de Vossa Excelência. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, para mim, entre outros, também me proporciona uma satisfação poder estar votando favorável à aprovação do projeto 274, que institui o programa Porteira Aberta. Apesar do projeto ser especificamente para atender as questões da agricultura, na época fui um dos primeiros a sugerir que se criasse um programa, até mesmo porque hoje a agricultura ela não possui certos equipamentos. Na época, eu como secretário de obras, equipamentos, por exemplo, como uma escavadeira hidráulica, onde em muitas questões se faz necessário o uso desse equipamento. Um exemplo seria uma questão de estoca. E para que se regularizasse esse trabalho, né, para que seja feito de forma legal. E visando também o atendimento aos pequenos produtores e médios também, porque em algumas situações também dificulta, dependendo do equipamento. Então, prestar um atendimento que eu considero essencial à agricultura. Os últimos números, até a maioria dos vereadores estavam presentes, tiveram a oportunidade de ver os números em valores do que a agricultura produz no município. Então, por isso, eu vi na época também a necessidade de se criar um programa para que se melhorasse o atendimento, inclusive, principalmente na questão da agricultura. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente esse projeto, quando ele chegou muito duvidoso em muitos aspectos. Então, foi tida a ideia de trazer os agricultores até a Câmara para que ouvíssemos deles quais as maiores necessidades que eles quisessem que fossem implantadas nesse projeto. Então, grande parte das dúvidas foram sanadas. A gente sabe da importância de poder trabalhar dentro de um programa com uma lei específica, que é muito claro perante as fiscalizações que existem hoje em dia. Então, com certeza, vai ser um benefício para São Bento, sou totalmente favorável, e que seja implementado o mais rápido possível, juntamente com o Conselho, que até o momento eu não tenho certeza de como é que se encontra o Conselho da Agricultura, da Agrária, de qualquer forma. Mas sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 274 com as emendas. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 274 com as emendas. E encaminho esse projeto para a Comissão de Legislação e Justiça e redação final para a nova redação. Em primeira discussão, o projeto de lei número 288/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município. Solicito ao vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Botroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal.
Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário sua aprovação. Está em primeira discussão. Projeto de lei número 288/2015. Ninguém querendo se manifestar, informo que o referido projeto seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 291/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Solicito ao vereador secretário desta Casa, vereador Claudio Marco Trova, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 291/2015. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhores vereadores, o projeto 291/2015, antes de discuti-lo, eu gostaria de fazer um pequeno retrospecto da forma que ele chegou a casa na noite de ontem, me parece. Por volta das 11h30 de hoje, eu recebi uma ligação da Câmara de Vereadores, da nossa secretária Juliana, solicitando a minha presença, dizendo que os outros vereadores se encontrariam às 18 horas para a apresentação de um projeto de extrema importância para a Prefeitura, e por isso nós devíamos nos reunir às 18 para entender o projeto, entender do que se tratava e podermos, evidentemente, votar com tranquilidade, sabendo do que teria o projeto. Desmarquei um compromisso que havia às 18h15 para poder fazer parte dessa reunião e agora, com o voto, porque antes como presidente não tinha, entender e votar tranquilamente sobre o projeto 291. O que se sucedeu às 18h10 na reunião foram algumas informações desencontradas, muito superficiais, que eu tenho certeza, não foi só minha essa impressão. O projeto veio sem qualquer explicação, ninguém sabia exatamente do que se trata o dinheiro, para onde vai, por que está se devolvendo, por que a obra acabou em 2013 e só agora em 2015 está se devolvendo os valores para os fundos, por que demorou-se mais de 1 ano e meio, quase 2 para se devolver, e agora toda essa pressa, não souberam esclarecer, não vieram informações, não vieram nada de concreto. Apenas ilações, acho que, veja bem, eu não sei, e eu vou repetir, esse entendimento foi unânime na sala do senhor presidente. Os 10 vereadores concordaram que ainda era superficial, os 10. Por que eu estou falando isso tudo? Porque esse tipo de situação vem se arrastando há longos 2 anos. Há 2 anos, nós estamos aqui na casa pedindo que projetos dessa natureza, que a gente sabe que vai acontecer, que venha um projeto urgente, plenamente aceitável, a Câmara tem boa vontade de apreciar, isso é também unânime, mas vem sem explicações, vem com situações extremamente superficiais. Ninguém da Prefeitura teve o discernimento, bom senso de vir aqui explicar, senhores vereadores, precisamos de urgência por isso e por aquilo outro. Não. Conversas com aquele um, com aquele outro, e aí a situação veio completamente superficial. Eu acho desrespeitoso com essa casa, eu acho desrespeitoso com o povo de São Bento do Sul que representamos, vir de uma forma dessa, e que não se diga que são críticas gratuitas ou em vão, porque eu repito, é unânime esse entendimento de que falta um pouco mais de tato. Há 2 anos pedimos mais tato com os projetos de lei enviados de forma urgente. Vamos ajudar, vamos aprovar, vamos discutir, mas vamos ter também respeito com os vereadores, sejam eles de situação ou de oposição, porque aqui não é o que está se discutindo. Eu digo isso tudo porque no dia 24, eu já caí nessa, senhor vereador Eide. Digo porque eu já caí nessa. Fui presidente dessa casa, vereador César Godoy, nós vamos ter um bom relacionamento, vereador, vamos lá, presidente, vamos tocar.
E eu vejo que na primeira oportunidade que o senhor teve de boa vontade de ao executivo ser um interlocutor de um bom acordo, de um bom entendimento, o senhor também não foi bem fundamentado com situações que não ficaram claras por que é que nós temos que devolver rendimentos de aplicação financeira. Ninguém aqui foi capaz de explicar isso. Como podemos votar um projeto de lei sem saber o que estamos votando? Com todo respeito, eu sei da seriedade, mas não é possível que isso aconteça mais. E eu me solidarizo com todos os vereadores, inclusive com os da situação, que muitas vezes tem que fazer um esforço hercúleo para explicar o que não dá para entender. E aí fica essa situação. Então, eu não assinei ainda os pareceres das comissões, vi que tem assinatura suficiente para tramitar do vereador, e não assinei porque não me sinto tranquilo para assinar uma coisa que não conheço, que não entendi, que não tive tempo sequer para entender porque não quiseram me explicar. Ou melhor, porque quiseram, mas ainda não estavam aptos a fazê-lo. Então, eu vou antecipar o meu voto, no sentido de, eu conversei com o vereador Tirso, pelo menos a bancada Democratas vai seguir isso, conversei antecipadamente com o Tirso, nós vamos nos abster desse voto, da votação, mas eu explico por quê. Porque a nossa abstenção não vai prejudicar a aprovação, eventual aprovação do projeto. É uma abstenção com uma forma de protesto ao Executivo, um protesto educado e legítimo de dizer: parem de enviar coisas sem explicação. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 094/2015, que denomina de servidão de passagem Ernesto Brischi, acesso à área do município. Vereador do Legislativo, projeto legislativo de autoria do vereador Márcio Rodrigues, que está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei número 094/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. É uma questão de ordem. Eu gostaria de, em nome da Câmara de Vereadores, agradecer a presença do seu Álvaro e do seu Franzoni, que se compareceram nessa noite hoje aqui por compromisso, eles não podem permanecer até o final da reunião. E muito obrigado pela presença e esperamos aí na próxima sessão. Eu sei que o seu Álvaro e o seu Franzoni gostariam de cumprimentar todos os vereadores que nós autorizamos. Não, pastor. Obrigado. Muito obrigado. 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 Dando sequência, após a questão de ordem, abrimos uma exceção com a anuência dos senhores vereadores. Eu coloco em discussão o requerimento de número 137/2014 e solicito ao secretário Claudimar Valtroba para que faça a leitura do requerimento. 137. Vereador, que este subscreve, amparado pelo regimento interno de seu artigo 288, depois de ouvido o nobre plenário, venho muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação dos projetos de lei 288 e 291/15 do Executivo Municipal. Edmar Geraldo Salomão, vereador presidente. Está em discussão o requerimento número 137/2015.
Ninguém querendo se manifestar, solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 137/2015. Em discussão única, o requerimento de número 138/2015, que solicita o secretário dessa casa para que faça a leitura do requerimento. O vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno, em seu artigo 288, depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação do projeto do Legislativo 94/2015. Márcio Drevic, vereador. Coloco em votação o requerimento número 138 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de número 138/2015, de autoria do vereador Márcio Drevic. Então, em sequência, a palavra livre, estão inscritos na palavra livre 6 vereadores, de acordo com a parada que nós tivemos e o início da sessão, vamos dividir e vamos dar 3 minutos para cada vereador fazer uso da palavra livre. Solicito ao secretário dessa casa. Pela ordem, eu queria me abster, meu tempo, se o senhor entender por pertinente, distribuir entre os outros. Eu também me abstenho. Então, vamos dar 4 minutos para cada vereador. Então. Ficar o senhor e o peixe. Não, só fica o senhor e o peixe. Eu também estou me abstendo. Fica só. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Tirso Vladimir Rimmer. Dando continuidade aos trabalhos, vamos dar 4 minutos ao presidente dessa casa, senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, para fazer uso da palavra livre.